Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você que começa mais uma semana comigo. Hoje é segunda-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 11 de outubro é a data que marca o início ou entrada em operações da Rádio Agência Nacional. Nessa ocasião, 11 de outubro, comemora-se o Dia Internacional das Meninas, uma comemoração instituída pela ONU na Resolução 314, de 19 de dezembro de 2011, com apoio da entidade canadense Plano Internacional, que atua em mais de 60 países desde o ano de 37, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha Porque Eu Sou Menina. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso extraordinário do Ministério Público Federal que defende que a polícia pode acessar celular apreendido em local do crime, sem prévia autorização judicial. Pelo recurso, enviado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aos ministros do Supremo, a autoridade policial pode acessar os registros telefônicos, a agenda de contatos e outros dados gravados em celular apreendido no local do crime, sem autorização judicial. A ação também não representaria violação ao sigilo das comunicações, ao direito à intimidade ou à privacidade do indivíduo. Para o Procurador-Geral, isso não fere o direito à privacidade dos investigados, viabiliza o trabalho da polícia e ainda atende ao previsto no artigo 6º do Código Penal, que relaciona as medidas a serem adotadas ao ser informada de um crime. Comparecer ao local, ouvir testemunhas, apreender objetos e colher elementos de prova que possam esclarecer os fatos e as circunstâncias do delito, entre outros. Augusto Aras ressalta que os dados podem ser analisados, mas não divulgados pela polícia, em respeito ao direito à intimidade. O caso que motivou o recurso trata da situação de uma pessoa processada por roubo, identificada pela polícia com base na análise do histórico de chamadas e das fotos salvas em um celular que caiu durante a fuga. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a condenação por entender que as provas seriam ilícitas, já que teria havido violação do sigilo dos dados e comunicações telefônicas. O STF reconheceu a repercussão geral do caso, que está em análise no plenário virtual. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Os Estados Unidos vão aceitar a entrada de visitantes imunizados com vacinas contra a Covid-19 autorizadas pelos órgãos reguladores norte-americanos. Também serão autorizadas aquelas para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters nesta sexta-feira. Segundo o CDC, Centro para Controle e Prevenção de Doenças, são 6 as vacinas aprovadas pela FDA, a agência reguladora norte-americana, e listadas para uso emergencial pela OMS: Coronavac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna e Sinopharm. O CDC disse ainda que no início da semana as companhias aéreas foram informadas sobre as novas regras para que pudessem atualizar seus sistemas de informações.
O centro também disse que vai divulgar orientações e informações adicionais sobre as novas formas de acompanhamento epidemiológico dos viajantes internacionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a ampliação do prazo de validade da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, de 4,5 meses para 6 meses, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus. O pedido havia sido feito pela empresa no dia 15 de setembro. A decisão da diretoria colegiada da agência foi unânime. Segundo a diretora Meiruzi Souza Freitas, que relatou o pedido, o relatório técnico informou que a farmacêutica já tem dados de estabilidade de 6 meses para pelo menos 3 lotes comerciais. Todos os parâmetros avaliados, como a aparência do produto, integridade do sistema de fechamento e concentração de partículas virais, não apresentaram indicativos de degradação. A vacina da Janssen é a única de dose única aprovada no Brasil. O uso emergencial foi autorizado em 31 de março deste ano. Quando armazenada entre temperaturas de 25 a 15 graus negativos, possui validade de 24 meses. Segundo o site do Ministério da Saúde, está prevista a entrega de mais 36 milhões e 200 mil doses da vacina entre novembro e dezembro. No entanto, no anúncio sobre o planejamento da vacinação contra a Covid-19 para 2022, o ministro Marcelo Queiroga informou que a vacina da Janssen não está nos planos. A razão é que, assim como a Coronavac do Butantan, ela tem somente a autorização de uso emergencial, mas isso pode mudar. A vacina da Janssen, outra também, e o registro é emergencial. Se lograr o registro definitivo, pode ser incorporado pela Conitec. Atualmente, somente as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que no Brasil é produzida pela Fiocruz, têm o registro definitivo da Anvisa. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Este é o segundo ano seguido sem a grande Romaria do Círio de Nazaré, que é realizada em outubro pelas ruas da capital paraense. Mesmo assim, a data que celebra a edição de número 229 foi comemorada nesta manhã, principalmente pelos promesseiros que muitas vezes vêm de municípios do interior do Pará. Logo cedo, a tradicional missa na Catedral de Belém foi fechada para o público, mas depois de 8 horas da manhã, a imagem foi exposta para os devotos que estavam do lado de fora. A grande novidade foi o sobrevoo com a imagem em hospitais da cidade, onde várias homenagens foram feitas, como a chuva de pétalas de rosa. O ato lembra os momentos difíceis para a saúde pública durante a pandemia de Covid-19. Outra novidade no Círio de Nazaré deste ano foi a participação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira FAB. As aeronaves realizaram a homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, pela primeira vez, escrevendo o nome da festa nos céus. Após a passagem pelos hospitais, milhares de pessoas esperavam no entorno da Basílica de Nazaré, onde foi realizada a missa na Praça Santuário. Nos próximos 15 dias é realizada a Quadra Nazarena, com programações religiosas e culturais. Em 2019, o último Círio de Nazaré antes da pandemia, a festa reuniu cerca de 2 milhões de pessoas pelas ruas. Da Rádio Cultura de Belém do Pará, João Paulo Seabra. A cidade de São Paulo montou um esquema especial de vacinação contra a Covid-19 para este feriado prolongado. Quem precisa tomar a primeira, segunda ou a dose de reforço da vacina pode procurar os postos de saúde. Os idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde com mais de 18 anos que tenham completado o esquema de imunização há mais de 6 meses devem ir aos postos para tomar a dose de reforço. Quem já tomou a primeira dose da Pfizer pode receber a segunda após 8 semanas. Aqueles que tomaram a AstraZeneca têm que retornar após 12 semanas e as pessoas que foram imunizadas com a Coronavac devem tomar a segunda dose depois de 21 dias. Nesta segunda e terça-feira, as UBSs e AMAs, assistências médicas ambulatoriais, estarão abertas para vacinação das 7 da manhã às 7 da noite. Nos megapostos, o funcionamento começa mais tarde, às 8 da manhã e termina mais cedo, às 5 da tarde. De acordo com o boletim da Prefeitura, cerca de 10 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 7,7 milhões já completaram o processo de imunização com 2 doses ou a vacina de dose única. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Hoje nossas dicas são hábitos espíritas saudáveis.
Durma bem. Dormir bem é uma dica bastante valiosa. Repousar seu corpo por 6 a 8 horas de sono diárias livrará você de muitos males, inclusive doenças, e ainda te deixa com as energias carregadas para viver o dia seguinte. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana nós trazemos para você esse resumo. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas às transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo terra a terra do ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis, pois, porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão
dessas faculdades depois da morte. Mas se trata aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A mudança que eu pretendo ver no mundo, no planeta, ao meu redor, ela precisa partir de mim mesmo. É a ação concreta do faça-se luz ao seu redor, harmonizar o ambiente. E a partir daí eu torno a minha atmosfera mais respirável, porque eu mesmo estou atuando para que isso aconteça. E é nesse sentimento que nós fomos buscar na obra Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o capítulo 114, cujo título é Fraternalmente Amigos, e aqui o benfeitor espiritual comenta sobre a primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O apóstolo nos exorta a pensar sobre compaixão, que este sentimento precisa vir do fundo e do íntimo, e ele deve se externar através da misericórdia, que também se traduz em atos concretos de perdão, de indulgência, de clemência. E isso é um trato, é uma relação, e ela precisa ser com afabilidade. Afabilidade que eu demonstro com a amabilidade, com a cortesia, com a bondade e com a educação no trato com o meu próximo. Mas o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito desse versículo? Diz o benfeitor espiritual que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência, alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocente engano da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitação que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Então aqui, por hora, nós percebemos que o benfeitor espiritual vai nos chamar a atenção para uma espécie de conflito. Nós pensamos que ele está dizendo que nós não somos iguais e que nós, em determinado momento, atingimos patamares evolutivos que outros que estão conosco na jornada e na caminhada que ainda não atingiram. E, nos parece, ele chama atenção para aquela armadilha que pode nos atrair, que é nos considerarmos melhor do que todos e que os diferentes não merecem nem a nossa presença ou a nossa ação concreta de comunhão, no sentido de transmitir aquele conhecimento que obtemos, enfim, de trabalhar para o benefício do próximo. Porque nós vamos encontrar, como o próprio benfeitor está mencionando, a incompreensão, a falta de amadurecimento no mesmo patamar, aquelas visões renovadoras que são proibidas, estão proibidas porque o próprio intelecto ainda não atingiu a maturidade necessária para receber aquele conhecimento. E também, quando nós detectamos esse ou aquele problema, pode ser que o irmão não detectou ainda e ele não possui informação ou conjunto de informações que podem auxiliá-lo a detectar esses problemas. E é aí que ele vai dizer que aquele que atinge determinado patamar, ele sofreu para aprender as lições que ainda são inapreensíveis, ou seja, o outro não pode ainda apreender aquela informação
por conta dessas questões evolutivas, falta de conhecimento, ausência de amadurecimento, ausência de compreensão, porque nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo degrau evolutivo e nós não estamos no mesmo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento ou ao sentimento. E aí que o benfeitor vai dizer o seguinte: de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender o braço, unindo-te ao semelhante, através da compreensão e do auxílio mútuo. Aqui, o benfeitor espiritual resolve um problema para nós, que ele vai dizer o seguinte: a diferença ela é relacionada com a própria educação, mas que a igualdade ela pode nos causar um prejuízo grave se nós buscarmos sempre essa igualdade e não compreendermos que somos diferentes. Porque a pergunta aqui é: como é que eu vou me unir ao semelhante? Como é que eu vou dar o braço para o semelhante? Então ele vai dizer assim: o apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta que sejamos irmãos. Então, eu preciso ter consciência da minha posição, saber do lugar do próximo, mas que nós somos todos irmãos, perante a justiça divina somos todos iguais, criados iguais, tendemos ao mesmo fim. Nesse período temos o processo evolutivo, cada um com uma habilidade, e na nossa vivência do dia a dia vamos colocar essa habilidade em função da própria evolução e, claro, fazendo luz ao nosso redor, promovendo uma oportunidade para que todos possam viver bem, utilizando bem as nossas habilidades e aptidões. Então, ele vai dizer que desta forma é necessário estender os braços, ou seja, auxiliar, e você se une aos semelhantes. Como? Compreendendo-os e ao mesmo tempo auxiliando, compreendendo que falta amadurecimento, compreendendo que às vezes ali ainda faltou a lição da dor ou do sofrimento que ele necessitaria para crescer. Talvez faltou uma experiência, talvez ele ainda não adquiriu o acervo de informações adequadas, até relacionado com outras vidas, para que ele pudesse atingir o patamar que você se encontra. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com o Evangelho, quanto mais se sobe um degrau na evolução, mais responsabilidade temos para compreender quem está na retaguarda. Então, a gente precisa afastar aquela igualdade que nos vai tornar censores, ou seja, os julgadores dos outros, ou, pelo contrário, buscar uma igualdade em que eu fico escravo, subserviente de algumas situações que não me faz feliz, que não me agrada. E aí, lembrando o Livro dos Espíritos, seria muito fácil ter um equilíbrio no mundo. É o homem, é o ser humano é que o desequilibra. Porque se todos fossem utilizados por meio de suas aptidões, aquilo que faz feliz a cada um, a humanidade certamente não teria igualdade de riqueza, de posição social e etc., mas teria uma igualdade em felicidade. Porque à medida que cada um estivesse obtendo através da sua colocação na vida o seu próprio bem-estar, com certeza o mundo seria melhor. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.